Olá, alunos do UMEC, o seu universo do mecânico. Vamos lá a mais uma aula técnica. Hoje aula de número 82 de 2014. Estamos aí, né? Seguindo quase que na reta final de aulas de mais um ano aqui no seu universo do mecânico. Aula 82, olha quanto conteúdo técnico vocês já não tiveram aqui no decorrer de 2014. Temos ainda mais aí quase 20 aulas até o final deste ano letivo do universo do mecânico e, como sempre, trazendo para vocês dicas, detalhes, novidades, informação técnica, valores, pinagem, ou seja, tudo aquilo que é necessário para que você, nosso aluno reparador, nosso aluno, né, do autoelétrico, do centro de reparação automotiva, do Auto Center, da Autopeças, para poder reparar e bem reparar os veículos que chegam aí no seu dia a dia, ok? Então vamos lá, dar o pontapé inicial a mais um treinamento. Hoje, gerenciamento eletrônico do Palio e-Torque Flex, injeção eletrônica Marelli IAW7GF. Hoje, a nossa sexta aula deste tema e teremos sensor parte 3, ou seja, mais uma aula com detalhes, com informações a respeito dos sinais de entrada desse veículo, desse sistema. E assim teremos o que? Mais e mais dicas e detalhes. Afinal de contas, os sinais de entrada do motor, né, as informações que chegam, né, do motor para a unidade de comando eletrônico são fundamentais, são importantes, porque é a partir delas que a ECU consegue exatamente fazer o quê? Adequar o mapeamento. Então a informação, se ela chega errada, também atrapalha o funcionamento do sistema. Se a informação chega na hora certa e corretamente, fica mais fácil de adequar o funcionamento do motor. Portanto, sinais de entrada são sempre importantes sinais para a ECU adequar todo o mapeamento do sistema. Legal? Então, telinha, né, da aula anterior para vocês, que nós abordamos no encontro da semana passada, sensor de pedal e sensor de posição da borboleta aceleradora, ou seja, dois importantes sinais, um da intenção do condutor, outro do atuador e corpo eletrônico, mas que também tem sinal de sensor. Então falamos de pedal e de borboleta aceleradora. Lembre-se sempre, esses dois sinais podem até ser parecidos por serem potenciômetros com variação, né, de próximo a 0 a próximo a 5 volts, podem até ser parecidos, mas a necessidade de um não é igual à necessidade do outro. A necessidade da informação do pedal do acelerador é algo fundamental e muito superior se comparado à necessidade do posição da borboleta. E assim temos o quê? Adequações. Como falei semana passada, você tem sinal do pedal do acelerador, vai para a ECU comanda o corpo eletrônico e o sinal da borboleta volta para a ECU. É um triângulo com um retorno. Não é um quadrado. Ó, pedal do acelerador, manda o sinal para a ECU. A ECU comanda, né, a borboleta. A borboleta volta o sinal para a ECU. Então você tem o quê? Você tem dois sinais importantes que, um complementando o outro, adequa ao mapeamento da aceleração. E é assim. Primeiro o motor acelera para depois subir a rotação. Então é importante demais o sensor de pedal do acelerador. Tanto é, se tiver um recal, uma falha nele, né, desconectou o chicote dele, o motor até pega, mas não tem nenhuma aceleração, né? Ele vai ficar lá no recovery lá de 1.200 RPMs aproximadamente, né? Vai ficar nessa faixa de rotação e não acelera mais que isso. Fica estabilizado num giro mais alto, é verdade, mas não altera em nada, porque é um sinal fundamental
o sinal de pedal do acelerador. E o de borboleta ele é mais complementar. Beleza? Então vamos lá, a nossa aula de número 6, sensor parte 3, desse sistema de gerenciamento do motor. Do Palio E-Torque 1.6, 16 válvulas, e a W7GP, MAP, temperatura do ar e sensor de detonação do motor. Ou seja, importantes sinais que nós temos para a adequação, para a leitura do funcionamento do motor. Então é muito importante todos esses componentes. Telinha de introdução então para vocês. Para a medição da quantidade de ar admitida, temos dois sensores que juntos auxiliam nos cálculos da densidade do ar. E ainda temos um importante sinal, o sinal do sensor de detonação do motor. Ou seja, nós temos, para medir a densidade, para ajudar nos cálculos da medição da densidade do ar admitido, temos sensor MAP, temperatura do ar admitido. Fundamental. O MAP para medir a pressão e a depressão no coletor de admissão, né? Ele mede o vácuo do motor? Não é chamar de vácuo, vamos chamar de pressão ou depressão. Temperatura do ar, está dizendo, né? Mede a temperatura do ar admitido. E com isso, né, você tem o que? O peso, né, do ar. Um ar mais quente, um ar mais leve. Um ar mais frio, um ar mais pesado. Né? E ainda temos o sinal de detonação do motor. Ou seja, um sensor que avisa ECU que o motor está detonando. E assim, acontece o quê? Quando ele detona, o sensor envia o sinal para a ECU e a ECU atrasa o avanço ponto de ignição. Então, são formas que o sistema tem de controlar e melhorar ainda mais o funcionamento do sistema, o funcionamento do motor. Ok? Boa aula a todos. Vamos lá, com o veículo na telinha de vocês. Palio 1.6 E-Torque, Palio com motor flex, é claro. E aqui a nossa diagramação. Estamos aqui na esquerda da tela, né, na parte de sinais de entrada. Sensor de fase, sensor MAP, rotação em PMS, temperatura do motor, lâmpadas, detonação, temperatura do ar, posição do pedal, posição da borboleta e os interruptores. E como eu falei, aula de hoje, MAP, temperatura do ar e detonação. E quando acabar as aulas de sensores, vamos para a aula de atuadores de sistema, os comandados pela ECU. Detalhes. A medição de massa de ar admitida pelo motor é fundamental para o correto mapeamento da quantidade de combustível a ser injetada. Junto com o sinal de rotação, eles tornam-se medição importante para a ECU. Então, se você pega MAP, temperatura do ar e rotação do motor, o mapeamento do motor é praticamente normal. Ó, mesmo sem, né, alguns outros sensores, a parte de admissão de ar está calculada. MAP, temperatura e rotação, quanto ar está entrando no motor, já está calculado. Então é de extrema importância, tá, essa medição. Agora, quando a gente fala de massa de ar admitida, né, a quantidade de ar que está entrando no motor, é algo assim relativo, nos cálculos. Ou seja, a ECU tem que calcular. Como que ela calcula? Com o sinal do MAP, temperatura do ar e a rotação. E aí ela tem internamente o que? Uma tabela. Ela vai seguir ali as tabelas para encontrar a massa de ar admitida. Tá? Esses são os principais detalhes que nós temos. Localização. Onde fica o sensor de densidade do ar? Está ali no coletor de admissão, né? Na parte, né, frontal do veículo, logo após ali o radiador e o eletroventilador, temos ali, né, junto do coletor, o sensor combinado, que é MAP mais temperatura
do ar admitido. Temos em um sensor duplo os dois componentes. Então, os dois estão na mesma carcaça. O sensor MAP e o sensor de temperatura do ar admitido em peça única, mas com sinais independentes, e ambos estão diretamente no coletor de admissão do motor. Ou seja, é peça única. Fica encaixado e parafusado diretamente no coletor de admissão, e na ponta do sensor temos, né, o resistor do sensor de temperatura do ar, e mais internamente temos o orifício, onde vai estar o quê? Ligado à depressão e pressão no coletor de admissão, que é o sensor MAP. Por isso que o sensor ele está dentro do coletor, né? Ele entra dentro do coletor e por fora fica só o conector elétrico, né? E a sua devida fixação. Bem simples a fixação do sensor MAP. Vamos ver já já ele lá no coletor de admissão. Como sempre mostro para vocês a etiqueta aqui do Palio e-Torque 1.6, 16 válvulas. E olhem ele aqui, pessoal. Bem na parte frontal aí, ó, do coletor de admissão, sensorzinho MAP encaixado no coletor de material plástico. E o sensor também é de bastante material plástico, né? Praticamente você não tem metal no sensor MAP. Está ali encaixado, tem um anel O-ring e um parafuso, né? Um orifício de fixação. Qual é a vantagem dele estar diretamente no coletor? Ter menos variação externa ou de ligações externas. Com isso temos menos problemas, menos riscos. Sabe quando troca bastante esse MAP? Em que situação? Carro com colisão frontal. Bate à frente, encolhe, bate ali no MAP, quebra o MAP. É muito comum, tá? Por incrível que pareça, esse sensor a gente troca muito mais por causa de carro batido do que por defeito do componente, defeito da peça. Olha que curioso isso, né? São curiosidades do mercado que nós temos, que não é brincadeira. Então troca ele quando o carro está batido, né? Agora, por defeito nele, já é bem mais difícil, tá? Bem mais raro, ok? Falar então sobre ele, sobre o sensor MAP para vocês. Vamos lá. É um sensor que tem variação, né, interna. Então temos uma placa interna que vai sofrer a variação do motor. Variação de quem? Da pressão ou depressão do motor. Então é assim. É um sensor que internamente tem uma variação em uma placa que se deforma em relação à pressão e ou depressão no coletor de admissão, com uma variação em sua tensão de resposta para ECU. Então o sensor MAP internamente é composto do quê? Uma espécie de membrana, né, que desloca de acordo com a pressão ou depressão de lá do coletor. De acordo com essa deformação, temos a variação do sinal. Então é assim, com pressão atmosférica local, ou seja, pressão positiva, vai estar em torno de 4 volts. Quando temos forte depressão, ou seja, veículo em marcha lenta, a borboleta fechada, que ele vai deformar bastante, teremos um valor de resposta próximo a 1 volt. Ou seja, pressão vai dar em torno de 4 volts. Depressão em torno de 1 volt. Gravem sempre isso, tá? É bem interessante esse tipo de funcionamento e raciocínio do sensor MAP. E a variação de resposta é em volts, é em tensão elétrica. Ou seja, o sensor MAP não manda sinal para ECU em forma de pressão ou depressão. Manda sinal de que forma? Tensão elétrica. Ué, por que quando olha com o scanner aparece lá, né? Milímetro Hg, pressão, bar. Por quê? Porque a ECU faz o acompanhamento e a transformação desse sinal. Mas a ECU recebe o sinal do sensor literalmente em tensão elétrica.
em volts. Então é a ECU que faz o cálculo. Então muito cuidado quando você olha um sinal no scanner e vê assim, olha, tá legal, não tá tendo problema. Às vezes aquele sinal já é um sinal convertido, ou seja, já passou pela ECU. Então ele não representa bem assim a realidade, né? Então é o que? Possibilidades que nós temos de adequação. E o sensor manda a resposta em tensão elétrica, em volts. E a ECU faz a devida adequação para milímetro Hg ou bar, não tem problema. Tá? Funcionamento. Veja um sensorzinho MAP aqui, ó, só a peça em mãos agora, ó, em vez de estar lá no coletor de admissão do motor. Funcionamento. Ó. Observem que é um sensor pequeno, praticamente todo de material plástico, né? Fixo só por um orifício ali, um parafusinho simples. Um anel O-ring ali, ó, verdinho, de vedação em relação ao coletor de admissão. Conector elétrico de 4 pinos, 4 vias. A pontinha dele ali embaixo, dá para ver que tem uma proteção plástica em formato de gaiola. Por quê? Para não quebrar a ponta do sensor de temperatura do ar. Tem um formato de gaiola ali na ponta, tá? Assim como outros MAP que vocês já viram. Mas aqui também é o quê? MAP mais temperatura do ar admitido. Como que ele funciona? Com uma alimentação de 5 volts e um aterramento, temos na resposta do sensor uma variação de sinal entre 0 e 5 volts, de acordo com a variação da pressão do coletor de admissão, e a ECU calcula, né, a pressão em milibar. Ok? Então, prestem atenção nisso. O MAP tem 5 volts e aterramento. Qual vai ser a sua variação? Entre 0 e 5. Não dá para ser 12 volts o MAP. Não dá para ser menos 1. Não tem jeito. É entre 0 e 5. E 0 e 5 seria curto-circuito ou circuito aberto. Né? Não dá também. Então tem que ser acima de 0, abaixo de 5. Com toda certeza. E essa variação representa o quê? Representa a variação e a deformação dessa membrana interna. Ou seja, tem 5 volts de um lado, 0 do outro. Conforme tem a variação da membrana, teremos a variação da tensão de resposta do sensor MAP, que é um sensor muito importante para o correto funcionamento do sistema, né? Não tenham dúvidas quanto a isso, que é um sensor de extrema importância, tá? Vamos vê-lo aqui na tela do scanner. É legal, né? Vamos lá, ó. Tela de scanner do Palio e-Torque. Lá em cima, bateria, depois power LED, rotação, rotação de marcha lenta desejada, rotação máxima, se atingiu a rotação máxima, o tempo que atingiu a rotação máxima, depois, ó, MAP, 301 milibar, ou seja, valores do sensor de pressão do motor, o famoso sensor MAP. Não se esqueçam, né? Esse MAP aqui ainda ele é sensor de pressão e depressão e ainda temperatura do ar, né? Já já chegaremos no temperatura do ar admitido. Então, pessoal, esse valor que vocês veem na tela do scanner, presta atenção aí, ó. MAP, quanto está dando? 301 milibar. Puxa vida, Scopino, mas o MAP não funciona com tensão elétrica? Não recebe 5 volts e aterramento e tem a sua variação? Claro, positivo. Mas é um sinal transformado. É um sinal que a ECU converte em valor de pressão. Então, o sensor MAP em si, eu consigo testar com voltímetro. Tranquilo. Agora, na tela do scanner já é um sinal, né, transformado. Ou seja, já mexeu. Então não dá para confiar 100%. Tá? Sempre veja lá no motor, lá no carro, como que está o sensor MAP.
tá? Muito importante esse detalhe para todos vocês, porque sensor MAP, ele mede a depressão e a pressão. Com o motor parado, só chave ligada, ele está medindo o quê? Pressão atmosférica local, que é diferente, né? Em cada região você tem uma pressão atmosférica local, porque cada região tem aí, né, uma certa altura, um certo nível em relação ao mar. Claro, né, vai ter cidades iguais, mas você tem aí uma grande variedade no Brasil, principalmente, né? Cidades aí a 900 metros acima do nível do mar, cidades ao nível do mar. Na montanha, cidades aí 1.500, 2.000 metros, ou seja, temos aí boas variações na pressão atmosférica local. E o que isso influencia para o motor? Tudo. Se o motor precisa de ar para funcionar, e esse ar tem alteração em relação à pressão atmosférica local, teremos o quê? Mudança da quantidade de ar que entra no motor. Então é assim. Se eu estou com o carro ao nível do mar, no litoral, tem mais oxigênio. Se eu estou com o carro nas montanhas, se é muito alto, até está faltando ar para me respirar, para o carro também está. Pessoal, é o mesmo ar. O mesmo oxigênio que você respira, o carro também respira. Ele é um concorrente seu, é verdade isso. Ele é um concorrente. Então, esses valores têm que ser o quê? Analisados, para não termos erros ou problemas depois. Tá? Então, o valor do MAP no scanner é um valor confiável? Não, não é um valor confiável. O valor confiável é o medido diretamente lá no sensor, com o multímetro ou com o scanner. Então temos o quê? Temos a resposta do MAP extremamente rápida. Deu partida, o motor pegou, ele já tem uma oscilação muito rápida. Quando você acelera o motor, a pressão cai, porque você abriu a borboleta, né? O valor do MAP cai. Quando você tira o pé rapidamente, ele tende, né, a cair mais ainda um pouquinho e depois estabiliza. Então é assim. Tá ali, ó, em marcha lenta com 300 milibar. Legal. Acelerou bruscamente, ele ameaça de cair e já sobe. Tirou o pé do acelerador, ele cai um pouquinho para baixo dos 300, para depois subir novamente e chegar aos 300. É assim. Mas a variação é muito rápida, isso é muito bom, né? Quanto mais rápida a variação, mais rápida será a variação do sinal elétrico e mais fácil será, né, a rápida interpretação da pressão ou depressão lá no motor. Tá? A função. Pelo sinal da pressão ou depressão no coletor, a ECU tem condições de medir a quantidade de ar admitida. Assim, é possível controlar a necessidade de mais ou menos combustível a ser injetado. Então, o MAP, pessoal, ele é muito importante para o mapeamento do combustível. Muito. A pré-ignição também é importante, mas é mais limitado. Agora, para mapear os bicos, os injetores, o MAP é, ó, fundamental. Porque ele ajuda a calcular quanto ar está entrando no motor. Para a ignição já não é tão necessária essa informação, mas pela carga do motor, né, pequenas variações. Mas para a ignição, o importante é detonação, né, rotação. São os sinais mais importantes para a ignição. Agora, quando a gente fala da injeção de combustível, o MAP é um sinal fundamental. Bom, tanto é que até motores que estejam aí levemente fora de sincronismo, com o sinal do MAP, o módulo meio que dá uma corrigida nesse funcionamento. Até nisso. Tá? Então são itens importantes para nós discutirmos e entendermos, porque é interessante medir o MAP, entender se ele está com variação brusca ou está lenta, para entender se o funcionamento está regular ou não. Porque um motor com falhação de cilindro vai fazer o MAP
indo de pulo a pulo aqui. Vai ficar muito complicado o funcionamento do sensor MAP, tá ok? Qual que é a importância, então, deste sensor? Telinha de vocês, né? A importância do sinal do sensor MAP. Vamos lá? Então, na tela, temos aí, quando se mede a pressão no coletor, estamos falando de carga, ou seja, da carga necessária para encher o cilindro do motor, ou até mesmo aumento de torque necessário. Então, quando se fala de MAP, está medindo o quê? Pressão. Pressão, pessoal, seria igual a carga do motor, né? Carga de aceleração. Muito interessante esse conceito, que essa importância é relativa a, né, a você receber o sinal do sensor e encher os cilindros. Você consegue melhorar até esse tipo de mapeamento do motor. Basta querer. Basta ter aí softwares modernos, super eletrônicos, para fazer toda essa adequação, todo esse mapeamento. Ok? Telinha de vocês, o painel de instrumentos. E vamos aqui a mais uma dica para você, aluno do MEC. Vamos lá. Dica na tela. Uma falha comum e facilmente solucionada no sensor combinado é a impregnação de óleo junto do termistor do sensor do ar. Basta aplicar um limpa-contatos para a remoção dessa camadinha de óleo. Então é assim, pessoal, não é só o sensor do ar, o furo do MAP também começa a obstruir. Aplicou ali, ó, um limpa-contato para já desengraxar, né? Deixar tudo limpinho esses componentes, ajuda bem. Parece que não, mas auxilia bastante também. Então a dica é não parar nunca, né? Sempre estar aí estudando para poder realmente aprender os devidos reparos nos veículos. Belezinha? Muito bem, caros alunos do MEC, vamos ao intervalo da aula, o espaço dos nossos patrocinadores, e voltando na sequência para falar sobre o outro sensor. Sensor MAP, voltamos da aula, sensor de temperatura do ar, aqui no seu MEC. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Desconecte o sensor lambda apertando a trava superior do conector. Para remover o sensor, segure a fiação de forma a não torcer estes fios. Com a chave de 22 mm, desenrosqueie no sentido anti-horário o sensor. Examine as condições da rosca interna, onde será instalado o novo sensor. Veja se existe a graxa especial somente na rosca do sensor. Instale o sensor tomando cuidado com a fiação para não ficar torcida. Dê o aperto final no sensor com a chave de 22 mm, onde o aperto recomendado é de 40 a 60 Nm. Conecte um novo sensor ao sistema do veículo. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!